Olá, meu nome é Silvia Brunelli do Lago, eu sou advogada e eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esses casos de bloqueio da Telex Free e da Bebom. Confesso que antes de ver as notícias, eu nunca tinha ouvido falar dessas empresas, mas passei a estudar o caso até para entender o que estava levando uma multidão a se revoltar. Pois bem, o que eu fiz? Fui procurar literatura sobre marketing multinível para poder entender o negócio. E o que eu descobri? Eu descobri que tem uma literatura enorme no país e fora dele sobre isso. Descobri inclusive que existem faculdades fora do país sobre essa matéria. Descobri também que no exterior existem milhares, milhões de pessoas trabalhando exatamente com isso e com segurança jurídica. Por que eu estou falando de segurança jurídica? Porque eu descobri que no nosso país não existe segurança jurídica. No nosso país, o governo entende, através da justiça, que pode intervir numa empresa privada que não tem nenhum recurso financeiro do governo e pode mexer com a vida de milhões de pessoas sem nenhum pudor. Por causa dessa insegurança jurídica que temos hoje no país, muitas empresas de capital externo não investem aqui. Não só por causa das altas taxas de impostos que são cobrados aqui. Não só por isso, porque neste país nós não temos segurança jurídica nenhuma. Primeira coisa que eu identifiquei, uma juíza lá do Acre, uma juíza estadual, decidiu liminarmente bloquear, suspender as atividades da Telex Free baseadas em indícios de que seja uma pirâmide financeira. Ora, indícios. Quando eu estudei, por favor me corrijam se eu estiver errada, para que você dê uma liminar, você não pode ter dúvidas. O quadro probatório que é apresentado não deixa dúvidas ao magistrado. Se é indício de fraude, não é certeza. Então, em vez dela dar essa liminar, ela devia ter ouvido as partes interessadas, ou seja, a empresa em questão, e eventuais divulgadores que tenham se sentido lesados, para só então, com a documentação na mão, com a oitiva dos depoimentos na mão, tomar realmente uma decisão consistente. Se a empresa é ou não é uma fraude, são as provas, os documentos que vão provar. Eu não sei, eu não examinei a documentação da empresa. Mas pelo que eu estudei, tá tudo errado. Há uma ilegalidade absurda nesse negócio desde o começo. Primeiro, a juíza estadual, e ela deu uma liminar com base em indícios, o que já estaria ilegal. Em nível nacional, ela não é uma juíza federal. A decisão dela não devia ter uma repercussão federal. Segunda coisa, a sede da empresa é no estado do Espírito Santo. Ela seria incompetente até para julgar o caso, mesmo que seja o Ministério Público do Acre que tenha iniciado esse processo. Outra coisa, se a ideia deles é proteger o consumidor do quê? Andei pesquisando na internet e eu não encontrei ninguém que tenha reclamado de não recebimento pela Telex Free. Eu procurei no site famoso de reclamação e ali diz que 86,6% das pessoas que entraram com algum tipo de reclamação voltariam a fazer negócios com a empresa. Ora, se eles tiveram algum problema e tiveram seus problemas solucionados, é porque a empresa é uma empresa idônea. Outro aspecto interessante quando você analisa essas reclamações. As reclamações aumentaram depois que essa juíza suspendeu as atividades da empresa, ou seja, muitas pessoas entraram ali reclamando de não ter recebido porque a empresa estava impedida de pagar. E outras pessoas tentando ajudar a empresa
fizeram reclamação dizendo que estavam 100% satisfeitas. Só que o sistema dessa empresa de reclamação, desse site, ele não identifica um elogio, qualquer post que é feito ali é identificado como reclamação. Então, em vez deles ajudarem a empresa, eles acabaram aumentando o número de reclamações contra essa empresa, eles acabaram trabalhando contra a empresa. Eu me dei ao trabalho de ler todos os posts. Então, eu estou falando embasada em leitura de todas as respostas que o site deu, de todas as avaliações dos consumidores. Enfim, eu entendo que essa decisão dessa juíza é totalmente ilegal. Totalmente ilegal. O que eu sugeriria para ela, já que ela quer tanto proteger esse consumidor? Primeiro, ela não pode, como Estado, intervir numa empresa privada. Não poderia, isso já é ilegal, principalmente se você levar em consideração que ela está ignorando a Constituição Federal, está ignorando o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ela está ignorando porque não há prova robusta, há apenas indício, e com o indício ela não poderia dar uma liminar. Segunda coisa, ela está ignorando a Constituição Federal, que uma das cláusulas pétreas deste país diz que ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal. Cadê o devido processo legal? A empresa não foi ouvida. A empresa não teve a oportunidade de apresentar sua defesa. Houve um cerceamento claro de defesa ali. E ela, o que ela fez? Ela já paralisou as atividades da empresa, visando proteger o consumidor. Será que esse consumidor, ela diz que é consumidor, quer ser protegido? Vi milhares de vídeos na internet, vi milhares de posts nas redes sociais das pessoas que são divulgadores e estão passando por dificuldade financeira. Claro que ela não está protegendo esse consumidor, ela está proibindo a empresa de pagar. Ok, ela vai levar essa empresa à bancarrota. E todos esses consumidores que ela está tentando proteger, ela vai, em vez de proteger, ela vai causar maiores prejuízos. Quem vai pagar essa conta? Duvido que o governo vai, muito menos ela que não tem dinheiro. Então, a minha sugestão qual seria? Doutora, primeiro que eu acho a decisão ilegal, isso é um ponto de vista meu. Segundo, a senhora quer tanto proteger esses consumidores? A senhora podia pedir para a empresa, assim como existem em caso de recall de produtos como de veículos que tem que consertar um determinado lote, a empresa seria obrigada, no horário nobre das principais redes emissoras, fazer um comunicado de 30 segundos pedindo que todas as pessoas que se sentiram prejudicadas com a empresa antes do bloqueio, porque depois do bloqueio todo mundo foi prejudicado, aí não pode. Antes do bloqueio, que tivessem alguma coisa que habilitassem seu nome no processo, ou que enviassem um e-mail, criassem um e-mail da empresa e esse e-mail seria monitorado pela justiça, para que as pessoas que se sentiram prejudicadas antes do bloqueio da empresa pudessem colocar ali o seu